Bom dia, pessoal. A gente vai falar agora, a gente vai fechar a parte de óptica, né? A gente falou de ondas, né? E óptica, vamos dizer assim. Hoje a gente vai juntar os dois conceitos para falar sobre radiação e ondas eletromagnéticas. A gente viu que a gente tem duas ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas. E a gente falou mais sobre as ondas mecânicas, inclusive tinha uma fórmula lá em relação a isso, que a gente estudava velocidade, frequência, comprimento de onda. E as ondas eletromagnéticas, elas vão ter as três partes, e assim como as ondas mecânicas. Porém, elas vão ter uma diferença que a gente vai ver ao longo dessa aula. A gente vai ver que existem um espectro, ou seja, uma variação dessas ondas eletromagnéticas em relação à frequência, e a gente tem a classificação dessas radiações em dois grandes grupos: as radiações não ionizantes ou ondas não ionizantes e as radiações ionizantes, que a gente vai ver que vai repercutir em algumas coisas. Normalmente as radiações ionizantes, elas têm a ver com a parte de medicina, né? Que a gente vai ver da parte de radiografia. Então, como a gente está vendo aqui, uma radiografia, a gente vai falar de quê? De tipo de radiação que é a ionizante, que são os raios-x, né? Que a gente está vendo uma revelação do esqueleto. Por que a gente tem isso, né? A gente tem uma radiografia que foi descoberta no finalzinho do final do século, no século XX, basicamente. A gente tinha um cientista, Röntgen, que estava estudando alguns raios catódicos, né? E sem querer colocou a mão da esposa dele em frente à placa e deixou um pouquinho exposta. E aí eu revelar a foto, o filme, né? Ele fez o esqueleto da mão da sua esposa. E aí ele viu o seguinte: alguns materiais eram capazes de, alguns raios conseguiam atravessar materiais, como por exemplo papel, madeira e tecidos orgânicos. E aí, porém, não passavam por alguns materiais. E aí os materiais ficavam opacos, como por exemplo o osso. E aí ele, não sabendo que nome botar, colocou o nome dessa radiação de raio-x. E aí, além de você poder ser revelado, né, como uma radiografia, alguns raios desses podem causar, excitar os materiais que têm características fosforescentes e conseguem emitir luzes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o esqueleto do Simpsons, né? Esqueci o nome dele, enfim, não vai vir o nome. E aí você vai ver que você consegue, o raio atravessa tudo, mas ele fica retido em materiais opacos, como por exemplo ossos. E aí, quando você revela a parte óssea, ela é revelada como a região de opacidade, né, daquele filme fotográfico. Como eu falei, as ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, elas não se propagam em um meio material, somente no vácuo. Elas têm como característica serem ondas transversais, ou seja, direcionam-se perpendicularmente à direção de propagação. Então, se elas se propagam assim, elas são direcionadas de forma perpendicular nessa direção de propagação, ou seja, elas caminham junto com a direção de propagação, basicamente. Aqui a gente tem todas as ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio, micro-ondas infravermelho, a região do luz visível, que são as cores que a gente enxerga, até os raios UV, raios X e raios gamas, que a gente vai ter raios-x aqui de alguns tipos de radiação. E aqui são o espectro de ondas eletromagnéticas de acordo com as suas frequências. E aqui, como eu falei, a luz visível são a luz que a gente consegue enxergar nessa faixa aqui. As cores em torno do violeta são de alta frequência e as cores no tom vermelho são de baixas frequências. Então, tudo isso tem a ver com frequência, a classificação dessas ondas. E aqui a gente tem o espectro eletromagnético, que é radiação eletromagnética, então ela vai variar numa ampla faixa de frequências ou comprimento de ondas, que são essas bandinhas aqui, ó. Olha como é que variável. As ondas de rádio têm pouca frequência, baixa frequência. E aí elas têm menos ondinhas. À medida que vai aumentando a frequência, elas vão ficando mais curtinhas, né? Então aqui o raio gama, elas têm alta frequência. Daqui para cá tem alta frequência. Por isso que essa galera daqui para cá é chamado de ionizante, por ter alta frequência e conseguir atravessar diversos materiais.
e essas aqui têm baixa frequência, não conseguindo atravessar em alguns materiais. Aí, como eu falei, tem a ampla faixa de frequência e comprimento de onda. É importante dizer que elas não se propagam em meio material, mas se propagam no vácuo, com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Ou seja, elas se propagam a uma velocidade muito alta. Aqui são as frequências o comprimento de onda e as frequências, né? O comprimento de onda das ondas de rádio é bem grande, o comprimento de onda, e a frequência é bem baixa. Aqui, ó, à medida que vai aumentando, você tem aumento do comprimento, diminuição do comprimento de onda, porém aumento da frequência, né? Então, à medida que olha o tamanho dos comprimentos e as frequências, que são o número de voltinhas que vai dando. Então, a luz visível é intermediária, vamos dizer assim. Aqui, só para a gente fechar em relação a exemplos, a radiação, como eu falei, as radiações de rádio, micro-ondas, a gente tem as frequências mais baixas, e até a região de luz visível a gente classifica como radiação não ionizante, a partir da radiação ultravioleta até raios gamas ionizantes. Notem que até 10,16 são radiações não ionizantes e de 10 a 16 radiações ionizantes. Aqui são as ondas de rádio e micro-ondas, né? A radiação UV e a luz visível. A radiação ultravioleta que vem do Sol, raio-x que a gente viu da radiografia, e raios gama são utilizados muito na medicina a partir de radioterapia. Então, como eu citei, a gente consegue classificar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não. As radiações não ionizantes são aquelas com baixas frequências e que você não tem energia suficiente para remover os elétrons de um átomo ou molécula. Mas você consegue energizar esses elétrons, deixar ele no estado, digamos, excitado, porque os elétrons eles tendem a subir de camadas, porém você não consegue tirar esses elétrons dali. A gente vai ter as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, até a luz visível, que tem baixas frequências. Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton da radiação. Ou seja, por isso que as radiações não ionizantes não têm uma frequência suficiente para remover esses elétrons. É importante dizer que essa parte de excitação, de elétrons e energia tem a ver com a quantização, né, dessa energia. E ela trabalha com aquela parada de dualidade onda-partícula, porque a onda ela pode ser interpretada, a luz pode ser interpretada como onda ou partícula. Então, a medida da energia das partículas vai ter, nessa quantização, um valor bem definido de acordo com a frequência de radiação. E aí, desse fóton, dessa luz. Então, a energia dessa luz vai apresentar, dessa radiação vai ter um valor bem definido de acordo com a frequência dela. E você tem uma expressão matemática da energia do fóton, que é forma de Planck, energia igual a frequência vezes uma constante, né, que é o H, mas enfim, essa fórmula não é para vocês verem agora. A energia de uma onda, então, eletromagnética vai depender da soma de todos os fótons, ou seja, da luz que a gente vai ter ali, dessa variação de material que a gente vai ter ali naquela onda eletromagnética. Então, a quantização de energia é um valor definido que todo fóton vai ter e que vai variar de acordo com a frequência de radiação. Radiações não ionizantes. A gente tem as ondas de rádio, que todo mundo já ouviu falar de AM, FM. A AM tem uma frequência maior do que a FM, então são ondas de rádio. É a mesma radiação que você tem os sinais da TV, né? Que é uma outra faixa de frequência, mas está dentro das ondas de rádio. Então, as ondas de rádio tem o funcionamento dos sinais de TV e do funcionamento do rádio. Micro-ondas, você tem a parte que a gente forma aqueles aparelhos, tem uma frequência um pouquinho maior. As ondas de infravermelho podem ser utilizadas para controle de remota, que é a imagem,
que é o que vai enviar sinais de luz para a TV funcionar. Outras aplicações das ondas infravermelhas, né, que tem uma frequência um pouquinho maior que as demais, já faladas. Elas vão detectar a emissão de corpos em contrastes com ambientes, pois cada corpo vai ter uma radiação diferente de acordo com a temperatura, são as câmeras termográficas. E aí vai possibilitar a temperatura de um corpo sem tocar. Então, é um termômetro à distância, vamos dizer assim. Basicamente é o que a gente está tendo agora nessa época de pandemia. E a gente tem as ondas de luz visível, que são as ondas que a gente consegue enxergar. A luz, como eu falei, ela é uma onda eletromagnética. A gente consegue enxergar graças à reflexão da luz de alguns materiais. Então, a luz visível é uma parte desse espectro da onda eletromagnética que o nosso olho humano consegue captar e interpretar essas informações através da formação de cores. A detecção de olho humano tem a ver com aquela cor de luz visível, né? Tem as frequências que a gente vai ver do violeta, são as cores do arco-íris, ao vermelho, porque a luz, ela, como característica da luz, ela pode ser decomposta em cores quando ela atravessa um prisma. Um exemplo dessa decomposição da luz é o nosso arco-íris. Isso ocorre porque cada cor vai ter uma frequência diferente. Então, aqui, ó. Calma aí, vamos voltar aqui. Não tem a luz visível. A luz visível, a gente tem a variação das frequências que o olho consegue detectar todas essas cores aqui. Altas frequências e baixas frequências. Aqui, como eu estava falando, luz visível, mas o que? São as radiações ionizantes. Não conseguem atravessar. Você excita o elétron, mas ele não consegue atravessar o material. Radiações não ionizantes, como eu falei, rádio, micro-ondas, infravermelho, a parte visível, né? Aqui, a parte do visível é até aqui, né? 10 a 16 mais ou menos. De UV para cá, a gente já sabe que a gente não consegue enxergar muito bem também. Fica fora do visível da gente. Radiações ionizantes são referentes à radiação de altas frequências. Vão compreender as bandas de frequências da parte de luz ultravioleta aos raios gamas. São altas frequências acima de 10 a 16 Hz. E elas sim vão ter energia suficiente para remover os elétrons de um átomo ou molécula. Como eu já falei, quem são? Luz ultravioleta, raios X e raios gamas. Aqui as radiações ionizantes, a gente vai ter esse símbolo aqui porque ela pode se misturar com o nosso DNA, material genético, e trazer algumas alterações genéticas. E as não ionizantes são as demais que não conseguem atravessar e elas não têm nenhum perigo em relação ao nosso código genético e metabolismo. Aqui são algumas partículas, radiação X, alfa, beta e a partícula gama. Raio-X é dividido em alfa e beta. E aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, né? Rapidamente, para poder não fechar. As ondas UV são ondas, né, de frequência um pouquinho superior à da luz visível. É ionizante, tem energia suficiente para quebrar as ligações químicas, né? E se acoplar. Por isso que a radiação ultravioleta em excesso pode causar cânceres de pele, por exemplo. E por isso que a gente também tem que usar o quê? Filtro solar, para se prevenir da radiação solar em excesso. Ou ficar fora das regiões com alta incidência dessas radiações. No período de 9 às 4 não se pega sol. E as radiações menores UV, elas podem ser benéficas para a parte de medicina, diagnóstico e tratamento de câncer de pele e clareamento dental, mas radiações ultravioletas consideradas adequadas para o tratamento. Fora disso, elas podem causar problemas e causar aparecimento de cânceres e problemas visuais, como catarata. Ondas de raio-X têm aplicação na radiografia, como a gente viu na imagem lá dos Simpsons, e é capaz de revelar a imagem de ossos, por exemplo, quando atravessa a pele de uma pessoa. E ajuda também a caracterizar alguns componentes estruturais da matéria. Tem uma frequência bem alta, até 10 a 19 Hz,
E é tão ionizante a energia que ela tem que é suficiente para atravessar tecidos moles, ou seja, consegue atravessar músculo e gordura, só é barrada, porém, por tecidos mais pesados, mais densos, como os ossos. Por isso que você consegue revelar tudo que você tem na parte óssea numa radiografia. Como ela é altamente ionizante, recomenda-se evitar a exposição prolongada para você não ter aparecimento de cânceres e alteração ou anomalias genéticas. E aí, o que eu falei, você tem a radiação alfa e beta. E aí, eu já vou falar um pouquinho de cada delas. Então, falando um pouquinho, a UV eu já falei. Radiações diretamente ionizantes com cargas elétricas. São as partículas alfas e betas, né? Você tem a alfa, por exemplo, ela não consegue atravessar o corpo. E a partícula beta, quando é emitida por excesso de prótons, são mais penetrantes que a alfa, são mais perigosas. E ela consegue atravessar a pele. Então, a partícula alfa, em relação à penetração da pele, ela não consegue entrar em algumas situações, porém a beta consegue. Radiações indiretamente ionizantes, sem carga elétrica, são os raios gama e o raio-x. O raio-x são resultados de elétrons em alta velocidade quando colidem com o alfa. E tem a mesma natureza física dos raios gama. E que são os raios gama, por sua vez, têm grande poder de penetração, o que causa vários riscos para o corpo. Então, as penetrações das radiações. A alfa é barrada por uma folha de papel. Se eu emitir uma partícula beta, ela é barrada por uma camada de tecido, a menos que uma polegada de outras substâncias, enfim, pode penetrar um pouquinho na pele. A gama, ela é barrada por substâncias mais pesadas, porém atravessa a pele. Nêutrons, ela consegue atravessar mais ainda. Só para dar um exemplo de outros tipos de radiação. Raios alfa e beta, como eu falei, elas conseguem alcançar um curto alcance e transferem bastante energia. Falando um pouquinho da relação à medicina desses raios, né, ionizantes. Tem excelente tratamento do câncer, mas não tem tanta alteração no tecido que está em volta desse câncer. Já raios betas, que são de elétrons, têm longo alcance, mas transferem pouca energia. Para tratamento moderado, assim, cânceres menos agressivos, mas como elas não têm, elas conseguem se espalhar mais, elas causam alguns efeitos colaterais nos tecidos adjacentes. Uma outra coisa que eu ia falar é que as ondas gamas, né? Raio-x na radiografia, raios gamas são produzidos da desintegração de núcleos que ficam dos átomos, que são radioativos, são bem ionizantes e são os mais penetrantes da matéria, podendo causar danos a várias células. E elas são utilizadas, mas só tem a desvantagem? Não, elas são utilizadas na medicina, na radioterapia, na indústria alimentícia para esterilizar e desinfectar os alimentos e na indústria nuclear para gerar energia. Então, assim, são radiações ionizantes, prejudiciais se você não souber usar, mas se você tiver um adequado manipulação delas, elas são utilizadas, são as ondas utilizadas na medicina. E as não ionizantes, a gente tem que falar das ondas de rádio, das micro-ondas, que é o que faz o nosso celular funcionar, e não só o nosso celular funcionar, mas também o nosso funcionamento do micro-ondas, as ondas infravermelhas do controle remoto, que é o que faz a distância funcionar. E cada onda do espectro eletromagnético vai ter uma função para a gente. A gente não enxerga, mas elas estão ali presentes. Quando a gente liga a televisão, quando a gente está esquentando uma comida, quando a gente está ligando a televisão pelo controle. A luz visível, que é o nosso olhar para as cores, né? O raio ultravioleta é importante, só que em excesso causa problemas. E raio-x ajuda no diagnóstico, assim como o raio gama ajuda no tratamento de cânceres. Só que tudo usado de forma correta.
Então, a aula basicamente é isso, fechando a tipos de onda, porque a gente focar em outros tipos de assuntos da física, no caso. Então, como eu falei, a gente tem o símbolo aqui para dizer que ionizante em excesso, algum material pode causar algum acidente, né, de trabalho ou acidente mesmo. E a não ionizante são aquelas que não estão presentes ali, mas não vão conseguir atravessar nosso corpo, causando menos estragos. Então, basicamente, a aula era essa. Uma boa semana de aula a todos.